Então, hoje nós vamos falar quem são os sementes estelares, os entrantes e os trabalhadores da luz. Nem todos na Terra são da Terra. Há quem esteja aqui de outros planetas e civilizações deste e de outros universos. Muitos são atraídos por animais e outras formas de vida na Terra que, de fato, se assemelham muito à sua verdadeira forma. Como, por exemplo, nós temos pessoas que estão, por exemplo, muito ligadas aos golfinhos. Existe um planeta no sistema estelar de Sirius, que é uma civilização chamada Nomus, e essa civilização, a raça que se desenvolveu e sofreu a sua alteração genética para se tornar humanoide, foram os golfinhos. E assim por diante, né? Eu já expliquei para vocês, cada planeta tem uma raça que se desenvolve mais, um animal que se desenvolve mais, e esse animal é modificado geneticamente para que ele se torne humanoide e, dessa forma, consiga receber almas de terceira dimensão para que elas possam vivenciar, experienciar a vida e, dessa forma, evoluir espiritualmente. Então, quem são os sementes estelares, ou conhecidos também como Star Seeds? Os sementes estelares geralmente têm 3 pais. 2 pais da Terra, a mãe e o pai, e um pai fora do mundo. Neste caso, o pai da Terra será o substituto. O pai oficial é o pai que está fora do planeta. Há também casos em que uma criança tem 2 ou mais pais fora do mundo, cada um contribuindo com o DNA para criar a criança semente estelar. Quando nós temos a fecundação, quando nós temos a união do DNA do pai e da mãe, nós sabemos que nós também temos, nesse momento, a acoplagem, é quando se acopla o DNA da alma. Nesse momento, no caso dos sementes estelares, também acopla-se o DNA dos pais estelares, daqueles que estão fora da Terra. Há um contrato de alma feito entre o progenitor terrestre e o progenitor fora do mundo. Nada é por acaso. Faz ser um contrato antes que a criança nasça, na verdade, antes até do progenitor encarnar na Terra. Para o progenitor terreno, amar e criar o filho semente estelar. Muitas vezes o pai da Terra também é um semente estelar. Os sementes estelares estão aqui na Terra como representantes de suas civilizações. Seu propósito é criar modelos que possam ser usados pelos membros de seu mundo natal para superar algum problema que impeça sua evolução espiritual, como grupos de almas. Todos os planetas estão em evolução. E alguns planetas enfrentam dificuldades também. Não é só o planeta Terra que a civilização encontra dificuldades. Nós temos planetas que têm problemas genéticos, onde eles estão com problemas de poderem dar continuidade na sua civilização. É o caso dos Greys, aqueles mais comuns que nós vemos hoje, né? Que são os pequenininhos, com os olhos grandes, na cor cinza. E também tem outros planetas que têm seus problemas, cada um com seus problemas. E eles vêm para a Terra para tentar arrumar modelos, para tentar absorver conhecimento, experiência e levar para o seu mundo. Quais são as características dos sementes estelares? Eles têm um intenso sentimento de solidão. Eles sentem que não pertencem à sua família terrena. Eles têm um fascínio pelas estrelas e sentem que sua casa está lá fora, mas não conseguem lembrar onde. Porque todos que encarnam na terceira dimensão, eles encarnam com o véu do esquecimento. Então, eles não sabem, nem os sementes estelares, quando decidem vir para o planeta Terra, eles passam também pelo processo do véu do esquecimento. Eles começam a questionar os caminhos da Terra desde a infância. Muitos são os ovelhas negras de sua família. Eles são atraídos pela metafísica em busca de respostas sobre por que se sentem tão sozinhos e por que não se encaixam na Terra. Muitos têm uma relação antagônica com o genitor do sexo oposto. E, normalmente, eles têm uma temperatura corporal abaixo do normal e eles não lidam muito bem com o calor. Fomos informados, essas são as informações que nós temos, que existem 144 mil sementes estelares encarnadas na Terra nesse momento, provindos de 138 civilizações. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar em outros canais sobre os 144 mil. E ninguém explica quem eles são. Eles são sementes estelares de 138 civilizações. É por isso que nós temos hoje tantas aeronaves, tantas espaçonaves em todo o nosso sistema solar. Porque as famílias galácticas desses 144 mil sementes estelares estão aqui observando como seus filhos estão prosseguindo com seu caminho no planeta Terra, que é um planeta que está passando por uma transição planetária. O que acontece na Terra hoje, um planeta passando para a quinta dimensão, e ao mesmo tempo a sua civilização tendo atingido uma massa crítica, que ela também tem, ou boa parte dela, a possibilidade de fazer a ascensão espiritual para a quinta dimensão, é um evento muito difícil de acontecer. Por isso que muitos encarnaram aqui, de outras civilizações, para também aproveitar esse momento tão especial da humanidade. E é por isso que nós temos tantas naves espaciais, tantos OVNIs, como nós temos, né, vistos e registrados, com câmeras, com celulares, todos os dias, dezenas de avistamentos, porque eles estão por toda parte, olhando os seus filhos poderem ascensionar ou ajudar também na ascensão do planeta. O maior desafio dos sementes estelares é na sua infância. Normalmente, eles têm uma infância muito difícil. A maioria dos sementes estelares tiveram infâncias difíceis, repletas de negligência, abandono e, em alguns casos, abuso extremo. E vocês vão entender o porquê, daqui a pouquinho.
O plano divino universal, ou o jogo da integração das polaridades, está chegando ao fim nessa galáxia. Todo o universo, todos os universos, quando eles são criados, e nós temos milhões de universos, nós temos o universo central, ao redor do universo central, temos orbitando 7 superuniversos, e cada superuniverso tem milhões de universos com milhões de galáxias, não é um único universo. Um universo ele é criado para ele tem um plano divino, para que as almas que encarnem naquele universo, elas participem, vamos dizer assim, de um jogo da integração das polaridades. E esse jogo, essa integração está chegando ao fim nessa galáxia, porque não é somente o planeta Terra que está fazendo a sua transição planetária, e sim toda a galáxia está passando por uma transformação, ela está recebendo mais Sol, mais energia, mais luz, mais energia, fótons, do Sol central, do centro do universo. Então toda a galáxia está sendo agora passando por uma transição. Muitos de nossos vizinhos galácticos também estão no mesmo ponto, porque toda a galáxia está sofrendo essa transição. Você poderia dizer que nós e nossos vizinhos galácticos nos polarizamos ao extremo da luz ou da escuridão. E agora devemos encontrar nosso caminho de volta ao ponto médio, o ponto de integração e compaixão. Eu explico no meu curso Expansão da Consciência o que é a luz, o que é a trevas, e esse jogo que é a integração das polaridades, que é a integração luz com as trevas. É um aprendendo com o outro, e não um sobrepondo o outro. Cada mundo enfrenta uma série de desafios que ameaçam a vida. A Terra, o local de um grande experimento de integração da polaridade, oferece a eles a chance de voltar ao longo das linhas de tempo até um ponto que possam fazer uma mudança. E isso ocorre porque eles podem, a maioria das espécies fora desse planeta, tem uma parte do seu DNA no nosso DNA. Eu expliquei algumas lives passadas que nós somos feitos com uma mistura de 22 raças, do DNA de 22 raças, mais a manipulação dos Anunnakis, para que nós pudéssemos ser um ser com 12 fitas de DNA. Então, por termos esse DNA de 22 raças, é mais fácil eles participarem ou encarnarem no nosso planeta. Muitas espécies contribuíram com o DNA em nossa criação. Isso nos tornou a biblioteca viva de códigos de DNA para esse universo. O DNA carrega as linhas do tempo e a história das almas envolvidas. A missão dos sementes estelares: oferecer conhecimento e habilidades em troca da oportunidade de encontrar a solução necessária para a sua civilização. Então, eles estão aqui, eles nos oferecendo conhecimento e habilidades, em contrapartida, eles precisam encontrar soluções para a sua própria civilização. Para encontrar essa solução, eles precisam lembrar do problema que eles enfrentam. E aí que entra a infância difícil, porque logo cedo eles são colocados à prova para poderem se lembrar o quanto antes da missão e do problema que eles têm que resolver. A família na Terra atuará no conflito dentro de casa através da dinâmica familiar pré-programada. Já vem pré-programado uma dificuldade dentro daquela família para que possa dar as condições para o semente estelar despertar, para o semente estelar saber o que ele precisa fazer, qual a sua missão. O objetivo desse conflito é fornecer um espelho perfeito para nós, do que precisamos trabalhar, do que os sementes precisam trabalhar. Quanto maior o conflito em casa, maior a dor na infância. Quando o semente estelar entende o plano maior, ele é capaz de deixar de se sentir vitimizado e sua missão começa a se desenrolar rapidamente. Essa é a grande missão e o grande desafio desde a infância. Agora nós vamos falar dos entrantes, ou também chamados de walk-ins. Os entrantes são pessoas de outras dimensões que entram no corpo de uma pessoa na Terra. Em todos os casos, existe um contrato pré-natal para que isso ocorra. Existe um acordo feito entre as almas antes da encarnação para ocorrer essa entrada de uma outra alma de outra dimensão. Não é feito de repente, não é feito arbitrariamente e não é feito sem o consentimento pré-estabelecido do que nós chamamos de hospedeiro, aquele que vai receber essa alma, tá bom? Alguns entrantes entram em corpos muito mais jovens, mas isso é mais a exceção do que a regra. Quando ocorre a entrada em uma criança, é porque a alma que entra precisa das experiências da infância e da adolescência como base para a sua missão. Os entrantes da infância e da adolescência geralmente não despertam até atingir a idade adulta. Na maioria das vezes, os entrantes intervêm quando a alma hospedeira atinge a idade adulta. Normalmente, é feita essa troca de almas na idade adulta, na idade mais avançada. Isso permite que eles utilizem a maturidade e a experiência de vida adquiridas pelo hospedeiro. Nós temos aí 3 tipos de entrada. Nós temos a troca total de almas. A alma hospedeira desocupa o corpo e o entrante passa a estar dentro do hospedeiro. Nós temos o outro tipo, é a trança de alma, onde a alma hospedeira recebe e trança com a alma entrante por um período de tempo específico. O entrante, muitas vezes, ele não fica a vida inteira. Ele vem para uma missão, ele entra, cumpre com a sua missão e sai. E tem os entrantes êxtases, o menos comum dos entrantes e o que requer mais experiência.
mais frequentemente usado pelos curandeiros dos tempos antigos. Esse tipo de entrante é temporário e dura a duração de uma missão. Normalmente, os curandeiros, eles entram em êxtase, por isso que vem o nome, eles entram em transe, e nesse momento do transe, há a troca da alma dele com a do entrante por um determinado tempo, até que esse entrante cumpra com a sua missão, e depois a alma do curandeiro, ela retorna para o corpo. Vamos lá. Indicações de um entrante. Como é que nós vamos reconhecer? Geralmente ocorrem durante um evento traumático na vida da alma hospedeira, como uma doença grave ou um acidente de carro. Não é da noite para o dia, algo bem traumático tem que acontecer para que haja essa troca. Muitos chegam durante uma experiência de quase morte, que nós chamamos de NDE, Near Death Experience. Essa é a forma mais comum de troca de lugares, mas não é a única. No entanto, na maioria dos casos, a entrada ocorre quando o hospedeiro está inconsciente. Na última live, eu mostrei que pessoas que passam pela experiência de quase morte, quando eles retornam com mais fitas de DNA ativas. Nós temos um australiano que ficou 1 hora e 45 minutos morto. Quando ele retornou, ele tinha 6 fitas de DNA ativas. Muito disso ocorre porque são outras almas, os walk-ins, os entrantes que estão ali, e eles trazem uma energia, porque eles são de outra dimensão, e isso acaba ativando outras fitas de DNA. Início súbito de dor física, principalmente no pescoço e nos ombros, que não existia antes da entrada. Eles sentem-se como um impostor dentro da família. Não podemos esquecer que o hospedeiro, ele sempre tem uma família. E quando o entrante, ele entra, ele acaba tendo que conviver com aquela família. E ele se acha um impostor, porque o entrante, ele sabe que ele não pertence àquela família. Ele também pode ter perda de coordenação e lapsos de memória e problemas com a fala. O entrante, ele vem de uma outra civilização, é uma alma que estava encarnada em um outro tipo de corpo. Então, quando ele entra num corpo humano da Terra, ele tem uma fase de adaptação a esse corpo. Por isso que tem um pouco de perda de coordenação, lapso de memória, problema na fala. Mudança repentina nos gostos, comida, roupa, decoração, a pessoa muda. Perda repentina de interesse na carreira e nos hobbies. Muitos são encontrados junto com súbito interesse em todas as coisas espirituais. Mudança repentina nas relações com a família e amigos. Alguns relacionamentos se tornam distantes, enquanto outros se fortalecem, porque o entrante, ele acaba empatizando com alguns membros da família ou amigos e tendo alguns desacordos com outros. Isso é bem comum nos entrantes. O divórcio pode ocorrer geralmente dentro de 2 a 3 anos. Se o hospedeiro era casado, o entrante normalmente ele não tem aquele vínculo amoroso, aquele afeto, aquela relação, então o divórcio geralmente acontece de 2 a 3 anos. Ele tem uma forte sensação que ele tem uma missão a cumprir, embora ele não se lembre do que é no momento da entrada. Em alguns entrantes, tem memórias de seu mundo natal ou nave espacial. Muitas civilizações moram em naves espaciais. Então, ele tem as lembranças ou da nave ou do mundo dele. A missão dos entrantes tem um papel mais desafiador na Terra, porque passaram a maior parte de sua encarnação em outro plano de existência, e depois vieram à Terra no meio ou na parte posterior dessa encarnação. Eles não são que nem os sementes estelares, que eles nascem no planeta Terra, se acostumam e passam toda a sua vida no planeta Terra. Os entrantes, eles vêm com uma missão curta e depois eles saem. É mais desafiador, tá vendo? Os estelares têm mais tempo de cumprir. O entrante já é urgente o que ele tem que cumprir. Além disso, o seu trabalho geralmente envolve vários mundos, não apenas o seu. Por essa razão, um entrante geralmente estará envolvido com um conselho composto por pessoas desses outros mundos no qual ele está trabalhando para ajudar. Os desafios dos entrantes. O primeiro é o assento no corpo. O impacto das frequências dissonantes do entrante da alma hospedeira criador no corpo. Que nem eu falei, geralmente a alma do entrante entra através de uma abertura energética que fica aqui na parte de trás do pescoço, conhecida como boca de Deus, e por isso tem uma dor intensa no pescoço e nos ombros. Essa dor, quando ela é súbita, ela é um indício de um entrante. Sobrepondo as fitas. Embora você tenha a dor física do corpo, principalmente no pescoço e nos ombros, que é superada, você também tem um processo, os entrantes eles têm um processo de lidar com as crenças e os comportamentos que eram da alma hospedeira. Afirmar as suas próprias crenças e escolhas leva a momentos de total perplexidade. Então, o entrante, ele passa a ter outras crenças e comportamentos, entram em conflito com as crenças e comportamentos da alma que estava naquele hospedeiro, e isso leva um tempo até que ele se acostume a lidar com isso. Sentimento de impostor, enquanto sementes estelares se sentem deslocados nas famílias que nascem, já os entrantes, eles parecem simplesmente impostores. É muito incomum o entrante trocar de lugar com alguém que não tem família. Então, normalmente, tem família, e aí tem todo o problema. Entrar em uma família exige que ele continue como a alma anfitriã, mantendo os relacionamentos familiares. Geralmente, haverá aqueles com que o entrante sente uma conexão do coração,
Nesse caso, as relações são melhoradas. Por outro lado, há aqueles com que o entrante não tem conexão alguma. Nesses casos, o relacionamento, né, se atrofia ou termina. As relações conjugais, que nem eu falei, terminam um espaço de 2 a 3 anos. Então, os entrantes têm esse problema dentro da própria família do hospedeiro. Tá? Agora, vamos aos trabalhadores da luz ou light workers. Essa é a que provavelmente vocês mais têm ouvido falar nos dias de hoje. Então, vou explicar para vocês quem são os trabalhadores da luz. Os trabalhadores da luz são pessoas que escolheram fazer sua parte para ajudar a Terra e a humanidade em sua ascensão. Trabalhador da luz é um termo dado àqueles que estão ativamente no caminho espiritual. Então, eles vêm não só para fazer a sua ascensão, mas também para ajudar a humanidade a fazer a sua ascensão. Nem todos os trabalhadores da luz são sementes estelares ou entrantes. Estes só se tornam trabalhadores da luz, os sementes estelares ou os entrantes, quando fazem a escolha consciente de iniciar seu caminho espiritual e ajudar os outros. Porque nós temos entrantes ou sementes estelares que já são da quinta dimensão. Eles não estão aqui para fazer a sua ascensão. Então, eles não precisam. Então, eles não entram no caminho de evolução espiritual, porque eles já percorreram esse caminho. A missão deles aqui é outra. Então, nem todos os trabalhadores da luz são sementes estelares ou entrantes. O trabalhador da luz também é um termo que pode ser usado para descrever o grupo de alma etérico siriano de Órion humano. Esse grupo era o remanescente dos humanos lirianos que sobreviveram à primeira grande guerra galáctica. Eles são os herdeiros da Terra e, por estarem aqui há mais tempo, são considerados indígenas. Os primeiros humanos, o primeiro planeta onde houve o humano dentro do nosso universo, ele é no sistema de Vega, no sistema estelar de Lira, na constelação de Lira. Era um planeta chamado Avion. Então, por isso que falam os humanos lirianos, que eles são da constelação de Lira. Foram os primeiros humanos no nosso universo, onde houve a primeira encarnação de uma alma humana em um planeta chamado Avion. Os trabalhadores da luz ou light workers, o despertar. Seja um sonho, uma crise de fé ou um livro inocentemente oferecido por um amigo que cria o despertar. O trabalhador da luz se vê mudado para sempre. Pode acontecer em um instante, como se uma porta se abrisse em sua vida. É repentino. Crenças profundamente arraigadas são quebradas uma a uma, quando ele começa a sua busca, instigado por alguma necessidade invisível, porém intensa, da verdade e do conhecimento. Eu defino o caminho espiritual como parte da ascensão que inclui aprender sobre fundamentos metafísicos. Noções básicas incluem exploração de anjos, rochas, cristais, tarô, reencarnação, cura alternativa e afins. São as terapias holísticas. Então, eles começam a ter essa busca por entender mais sobre esses assuntos. Isso faz parte, não é que seja necessariamente só eles, mas a grande maioria começa a ter ligações com as terapias holísticas, com o holístico, que é o entender o todo. O holístico significa o holos, que é o todo. O ser humano não só o físico, mas toda a sua parte energética. Então, os trabalhadores da luz, eles têm uma atração por esses assuntos. Muitos trabalhadores da luz dizem que se sentem fazendo um curso intensivo, aprendendo apenas o suficiente para entender, mas não necessariamente se aprofundando o suficiente em qualquer coisa para ser um especialista. O trabalhador da luz move-se rapidamente de um assunto para o outro, faminto por conhecimento. O trabalhador da luz, ele não foca em apenas um assunto. Ele quer adquirir conhecimento, ele quer entender tudo. E para que ele possa entender tudo, ele não pode se tornar um especialista. Então, ele se torna, na verdade, uma pequena biblioteca, onde ele tem várias informações, ele adquire vários conhecimentos, mas não profundamente em um específico assunto. Quais são os maiores desafios dos trabalhadores da luz? Aprender as lições da integração. O trabalhador da luz, quando ele inicia o seu caminho espiritual, geralmente, ele é apresentado a ideia de luz e trevas. Então, ele aprende. Quando ele começa a estudar, quando ele começa a adquirir conhecimento, ele tem noção que existe a parte da luz e a parte das trevas. Esse é o primeiro aprendizado, o primeiro conhecimento que ele adquire. Ele consegue enxergar isso. Como a maioria começou seu caminho com base na religião fundamental, eles inconscientemente confundem a integração com a polaridade. Então, ao invés de eles entenderem que deve haver uma integração entre a luz e as trevas, eles acreditam que deve ter uma polaridade. Ou seja, em vez da mistura dos dois, eles têm que escolher um lado, ou a luz ou as trevas. E normalmente o que acontece, ele escolhe por amar a luz e odiar as trevas. E aí começa uma grande confusão. Porque ele abaixa a sua vibração, ele passa a odiar as trevas, ele passa a odiar, porque agora, como ele começou a sua jornada do despertar, da consciência, ele enxerga exatamente o que as trevas faz, o que fez com a humanidade até hoje. E essa sensação de ódio, eu tenho até muitos comentários dos meus alunos, passa a agir contra, porque abaixa a sua vibração. Ódio, raiva, é uma vibração negativa, uma vibração, na verdade, de baixa frequência, e isso acaba atrapalhando na sua ascensão. Então, leva um tempo para que ele possa entender que tanto a luz
como as trevas, elas são necessárias para que as pessoas possam aprender as duas. A luz, ela é uma energia feminina. As trevas, ela é uma energia masculina. Então, assim como, né, a energia feminina, a energia da criação, a energia do carinho, a energia da maternidade, a energia do micro, a visão micro feminina, nós temos as trevas, que é a força, a tecnologia, o combate, a conquista. As duas, elas devem interagir. O feminino deve desenvolver o seu lado masculino, assim como o masculino deve desenvolver o seu lado feminino. Essa é a integração. Existem planetas em que as suas civilizações foram extintas, porque eles foram 100% trevas, então o planeta não consegue viver 100% nas trevas, ou eles foram 100% feminino, e eles não conseguem sobreviver 100% no feminino. Precisa haver essa integração. Essa é a grande missão que todos temos, principalmente os trabalhadores da luz, quando eles começam a entender. Esse é um desafio. O segundo desafio, eles sentem-se incompreendidos pela família e pelos amigos, e eu tenho certeza que muitos que estão assistindo essa live enfrentam esse problema. Uma das lições mais desafiadoras é aprender a manter relacionamento com familiares e amigos quando as crenças estão evoluindo. Devido à crença religiosa fundamental em que devemos converter os outros à verdade para o seu próprio bem, apenas adicionamos lenha ao fogo. Agindo por amor e preocupação, os trabalhadores da luz, ainda temos que perceber que a iluminação, a ascensão, a evolução é a nossa jornada, não a deles. Tentar trazê-los conosco, não honra o caminho de suas vidas. Todas as almas encarnadas, elas têm o seu tempo de evolução. Algumas são muito jovens e elas ainda precisam passar por experiências de vidas para que possam evoluir. Outras já são mais evoluídas e estão prontas para fazer a sua ascensão espiritual. Nós temos que respeitar o tempo de cada alma. Eu dei até um exemplo. É como se nós estivéssemos dançando, aí o trabalhador da luz, aquele que desperta, é como se ele mudasse o ritmo da dança e não perguntasse para o companheiro se ele gostaria, se ele concorda com essa mudança, ou querer que o companheiro compartilhe com ele esse novo tipo de dança. É a mesma coisa. Então nós temos que respeitar as opiniões, não criar mais conflitos, não colocar mais lenha na fogueira. Todos têm o seu tempo e nós precisamos respeitar, apesar deles não respeitarem o nosso, os dos despertos, por isso que são muito atingidos. Não é à toa que eles rejeitam com raiva os nossos pontos de vista, dos despertos, dos trabalhadores da luz, e nos ridicularizam abertamente. Não vemos que fizemos o mesmo, embora interiormente. Sentindo-se magoado, confuso e alienados, tornamos-nos emocionalmente distantes e, em muitos casos, fisicamente distantes também. Esse é um problema que ocorre dentro de famílias ou de grupos de amigos, onde o trabalhador da luz ou o desperto ele passa a se distanciar emocionalmente e também fisicamente dos seus familiares, por já não ter as ideias alinhadas. Isso não pode acontecer. Porque o trabalhador na luz, no fundo, ele tem que ajudar, respeitando os seus familiares ou aqueles que não estão ainda na sua evolução espiritual adequada para esse momento. Aprender a manter um relacionamento é uma das lições que devemos vivenciar, porque somente ela nos faz realmente compreender. Se o trabalhador de luz continuar a buscar conhecimento e orientação, ele descobrirá o verdadeiro significado da integração e curará esses relacionamentos, esses problemas gerados de relacionamento. É então que ele realmente conhecerá o significado de estar no mundo e desfrutará da satisfação amorosa que a família e os amigos proporcionam. É o que eu falo para os meus alunos. Respeite e procure harmonizar a energia do lar entre os amigos. Não toquem nesses assuntos, fujam de entrar em conflitos ou debates. Foquem no amor, no respeito, na compaixão, no perdão, que são os 4 sentimentos divinos, e aproveitem, façam. Os trabalhadores da luz, eles têm que fazer com que ao seu redor, a sua família, os seus amigos, estejam na melhor vibração possível. Esse é o trabalho do trabalhador da luz, e não criar mais encrenca, ou não criar problemas. Tá bom? Qual que é a missão do trabalhador da luz? Despertar e expandir a sua consciência, a fim de criar uma massa crítica de pessoas prontas e preparadas para a sua ascensão e a da humanidade. Essa foi a missão dada aos trabalhadores da luz, que graças ao trabalho deles, essa massa crítica foi alcançada. Por isso que a humanidade irá ascensionar, ou parte da humanidade conseguirá ascensionar junto com o planeta. Se nós não tivéssemos conseguido essa massa crítica, esse número de pessoas, que hoje estima-se que seja 1/3 da população mundial fará a ascensão junto com o planeta iria para a 5ª dimensão e nós seguiríamos as nossas encarnações em outros planetas de 3ª dimensão.
Então, graças a todos os trabalhadores da luz, esses que vieram, aos sementes estelares e aos entrantes, a humanidade conseguiu a sua maturidade espiritual para poder fazer a sua ascensão acompanhando o planeta Terra. Os trabalhadores da luz são os anciões da nova Terra. A Terra na quinta dimensão é uma nova Terra, onde tudo mudará. E os trabalhadores da luz, eles são os anciões, a última geração encarnada na Terra, na terceira dimensão, que irá para a nova Terra e deverá levar consigo todo o conhecimento, todo o entendimento para passar isso para as crianças, para as novas gerações que vão suceder os anciões da Terra, os trabalhadores, já na quinta dimensão. Esse é o grande trabalho de um trabalhador da luz. Somente o conhecimento pode levar ao entendimento, para que você possa se tornar um trabalhador da luz. Todos os despertos, todos aqueles que já iniciaram o seu processo do despertar da consciência, eles têm como missão se tornarem trabalhadores da luz, ou seja, dar continuidade no seu estudo, no seu conhecimento, para poder não só ascensionar, mas participar da ascensão da humanidade e do planeta Terra. Eu quero pedir para vocês agora 5 minutinhos do seu tempo, porque eu sei o quão importante é esse momento. Já que você está aqui, já que você é inscrito no meu canal, busca por esses tipos de informação, você já deve ter iniciado, você já deve ter aberto a porta para que você tenha a verdade, o conhecimento, e eu sei o quanto isso é difícil. A minha porta se abriu em 2007, o meu despertar foi em 2007, com um livro chamado What the Bleep Do We Know, que depois ele foi traduzido para o português para Quem Somos Nós. Vocês podem encontrar esse livro nas livrarias, é um livro grosso até. Ele fala de física quântica, ele fala da energia, como tudo funciona, nessa parte energética, é bem focado em física quântica. E esse foi o meu despertar, foi um livro em 2007. A partir daí, eu não parei mais de estudar, fui coletando as informações, o que eu considero que tudo isso é um grande quebra-cabeça, em que você, aos poucos, vai encontrando as peças, e você vai tendo que montar o seu próprio quebra-cabeça para poder entender tudo isso, todo esse processo, toda a história da humanidade, toda a história divina, toda a espiritualidade, como tudo funciona. Esse processo me levou 14 anos. Eu terminei esse processo em agosto de 2020. Passei ainda alguns meses checando tudo, entendendo onde eu consegui meditar mais, e depois os meus mentores me deram como missão, principalmente uma consciência que eu canalizo, de sexta dimensão, chamado Ashka, que a minha missão seria ajudar as pessoas nesse momento, no final da reta, que nós estamos nos 48 do segundo tempo da transição planetária, para ajudá-las a montar esse quebra-cabeça. Eles me pediram para eu escrever, eu escrevi, eu não sabia se seria um livro, eu não sabia se seria um e-book, eu não sabia se seria um filme, eles só me falavam, escreva, conte toda a história, monte o quebra-cabeça escrevendo. E em setembro de 2021 eu terminei de escrever, aí foi me passado que deveria ser um curso, porque eu havia sido preparado para isso e eu montei o curso. Então agora, vamos para perguntas e respostas. Ô Isa, boa noite, não comprei muito bem o motivo da infância de sementes estelares. Isso não causaria trauma na vida adulta? Causa trauma na vida adulta, mas são os traumas que forçam eles a despertarem. Eles têm que ter dificuldade para poder despertar mais rapidamente. Claro que vai ter trauma, mas o trauma faz parte do aprendizado, não só dos sementes estelares, mas de todos nós. Nós temos que aprender a lidar com os traumas de infância, perdoar quem nós temos que perdoar, para poder também ascensionarmos. Essa é a terceira, o sentimento divino, que é o perdão. Primeiro é nos perdoar, porque a culpa é terrível, é uma energia muito, muito baixa, e perdoar os outros. Então, os traumas também fazem parte da evolução. Após o evento, continuaremos fisicamente na Terra? Os que forem para a quinta dimensão? Sim, Helena. Os que não forem para a quinta dimensão, eles irão para outros planetas como almas. E vão encarnar em outros planetas. Aqueles que passarem para a quinta dimensão ficarão aqui, tá bom? Oi, Márcia. Eu li o livro Urântia 2 vezes. E muitas coisas que eu falo estão no livro Urântia. O livro Urântia ele é escrito desde 1954 e ele vem passando por atualizações. É um livro muito importante. Se você puder ler, com certeza você já conhece, você já deve ler. Vai ter que ler 1 ou 2 vezes, porque ele é bem completo, tá bom? Vamos ver. Sobre relacionamento, você acredita que ele acontece de qualquer jeito? Sara, você deve estar falando de almas gêmeas, né? Os relacionamentos, eles acontecem, sempre. Porque nós temos as nossas almas gêmeas, que são os fractais de almas que vêm da mesma super-alma. Eu tenho uma live só de fractais de alma. Talvez, se você assistir essa live, você vai entender. Essas almas gêmeas, elas se encontram. E ao se encontrarem, elas têm, sim, um relacionamento. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de grandes amigos, pode ser um relacionamento de pai, filho. Esses relacionamentos, eles acontecem. É assim que nós nos relacionamos. Nós temos que procurar se relacionar o melhor possível com todas as pessoas, mas existem aquelas que nós temos muita afinidade e elas estão por aí. Um entrante que cruza sua alma com outro pode ser confundido com esquizofrenia?
Acredito que não, Elizabeth, porque existe uma troca. E quando existe esse cruzamento, na verdade, a alma do hospedeiro, ela fica, vamos dizer assim, inativa. Ela cede para a alma do entrante. O entrante assume, faz o que ele tem que fazer, cumpre a missão dele. Às vezes a missão dele é de 1 ano, é pouco tempo. E depois ele sai, e aí a alma é ativada novamente, tá? Não existe o cruzamento e as duas ativas e brigando dentro do corpo, porque aí nenhuma delas acaba evoluindo. Para esses que não vão ascender para a quinta dimensão, o Covid pode ter acelerado a vida para outros planetas, e muitos já partiram? Não, Kátia. Não. Não. Ninguém desencarna sem que tenha um objetivo. E não foi esse. As causas, elas podem ser causadas por algumas coisas, mas todos têm uma missão. Se ele não terminou a sua missão a cumprir na Terra, mas não vai nem se cair o avião, capaz dele ser o único sobrevivente. É assim que acontece. E eu gostaria de falar, existem muitas almas que desencarnaram, porque no contrato delas, elas optaram por passar a transição planetária desencarnadas. Porque não só são os encarnados que vão para a quinta dimensão, são as almas da terceira dimensão. Nós temos almas encarnadas e almas desencarnadas. Ambas estão na terceira dimensão. Então existem almas encarnadas que vão para a quinta dimensão, assim como nós temos almas desencarnadas que também vão para a quinta dimensão. Muitas almas escolheram fazer essa passagem desencarnadas. E algumas delas escolheram isso para poderem ajudar as almas desencarnadas. Tudo é questão de mérito. O plano divino, ele é perfeito. Ninguém vai ser injustiçado. Ninguém vai para onde não tem que ir. Mas existe o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é de cada pessoa. Por mais que nós tenhamos essa ligação com o físico, de estar aqui, de estar com entes queridos, mas a visão da alma é que não existe morte. O que morre é simplesmente um corpo, mas a alma não existe. E cada alma encarnada aqui, ela tem uma missão a cumprir. Oi, Luiz. Conheço também a Lei do Uno. São 5 livros. Eu li os 5 livros da Lei do Uno. Também faz parte do meu estudo. Não é tão fácil, né? Então, se você leu algum livro ou 5 livros, também são leituras bem densas. Mas é muito importante, muito legal. Obrigado, Kátia. Sara, em questão de tempo, nós já atingimos a massa crítica. Agora o tempo, ninguém sabe ao certo. Só o plano divino sabe quando será o tempo exato do evento. A Terra, o planeta Terra, estará 100% na quinta dimensão a partir do dia 21 de dezembro de 2022. É quando termina a transição que nós chamamos de linha Bond, que são uma linha de 40 anos entre a era de peixes para a era de aquários, onde nós entramos, e junto com o cinturão de fóton. E essa combinação da era de aquários com o cinturão de fótons, com o nosso sistema solar e o sistema estelar, que nós fazemos parte de Alcione, também ascensionando, essa combinação é que vai fazer a Terra passar para a quinta dimensão. Mas nós temos ainda um prazo para a adaptação e para a humanidade estar pronta, ou parte dela estar pronta, porque nem todos estarão prontos. Tá? Nem todos estarão prontos. Normal, tem muitas almas que são novas, que elas precisam ainda encarnar mais vezes na terceira dimensão para aprender amor, compaixão, perdão, raiva. Essa é a grande fórmula. Então, o tempo vai ser no tempo certo. Nem atrasado e nem adiantado. Não falo, Natália. Sabedoria hiperbórea eu não falo. Tá? O que eu conto no curso é exatamente a história da humanidade como ela foi. Então, é baseada nos sumérios, baseada nos egípcios, baseada nos testamentos, nos evangelhos, de todo o material, de tudo que nos foi deixado de legado e nos foi tirado as informações, mas livros como A Lei do Uno, como Urântia e outros, que aí você consegue fazer uma compilação e explicar direitinho o que é. Eu não entro em tão detalhe assim, porque aí dá um nó na cabeça das pessoas, tá bom? Para a ascensão precisa do corpo físico. Jesus voltou para pegar o seu. Esse fato está correto? Não. Cristina, não. Não, porque você pode fazer a ascensão espiritual. É o que nós falamos. Nós temos os desencarnados. Os desencarnados, aquelas almas desencarnadas que atingiram a sua evolução, elas vão fazer a sua ascensão. Não são só os encarnados. Nós temos bilhões de almas desencarnadas que estão na terceira dimensão, mas entre a terceira e a quarta dimensão, que é o plano espiritual e o plano astral. Eles estão no plano espiritual. Ali também vão ter almas que vão para a quinta dimensão, assim como vão ter almas que terão que encarnar em outros planetas de terceira dimensão, assim como encarnaram na Terra, para continuar a sua jornada. Jesus, que o nome dele cósmico chama-se Sananda, que é o criador do nosso universo, ele não encarnou só no nosso planeta, ele encarna na maioria dos planetas exatamente porque ele é o criador do universo, ele é o criador dos mundos. Ele encarnou na Terra para nos passar a fórmula da ascensão espiritual.
que são os 4 sentimentos divinos: amor, compaixão, perdão e respeito. E ele nos deu um prazo de 2000 anos, para que nós pudéssemos nos preparar, através de encarnações, e desenvolver esses 4 sentimentos que fazem com que a nossa energia, a energia que nós temos, vibre mais alta e dessa forma consigamos passar para a 5ª dimensão. As dimensões nada mais são do que energia em níveis diferentes, níveis mais elevados. A Terra hoje, a energia da 3ª dimensão é de 7,83 Hz. Ela é medida pela ressonância Schumann. O planeta Terra na 5ª dimensão é de acima de 50 Hz. Então nós vamos passar de 7,83 para 50. E isso, a alma tem que estar nessa vibração. E essa vibração, ela é alcançada através dos sentimentos, das emoções, mas principalmente dos sentimentos. Oi, Márcia. Que bom, obrigado. Tem que ler muito. Tudo que eu passo no curso, ele é baseado no que existe, no que foi nos deixado, o que estão os testamentos: testamento de Paulo, testamento de Pedro, testamento de Maria Madalena, Evangelho de Santo Tomé, Evangelho de Barnabé, o livro de Urântia, a lei do Uno, a parte da espiritualidade toda, a parte do cristianismo toda, os pergaminhos do Mar Morto, os livros de Enoque, as tábuas dos Sumérios, tudo isso nos foi deixado. Vai ter que estudar muito. E a minha função é cortar o caminho e mostrar para que vocês não percam tanto tempo, que na verdade não é perder tempo, mas hoje vocês não têm mais 14 anos para estudar, vocês não têm mais 10 anos para estudar. O foco agora é adquirir o conhecimento correto, no menor espaço de tempo, e progredir para expandir e para elevar a sua energia e aprender principalmente a integração das polaridades. Porque só assim você desenvolve o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Sim, Cristina, nesse planeta, né? No planeta Terra é a nossa última encarnação. Nós não encarnaremos mais aqui, a não ser que seja para a 5ª dimensão. Claro que vai continuar almas encarnando no planeta Terra, mas aí já serão almas que passaram para a 5ª dimensão. A alma do hospedeiro do entrante depende da alma. Se pode ser o entrante que tem a troca, então essa alma, ela vai para o plano espiritual, como se ela tivesse desencarnado. Tem a trança da alma, que a alma fica trançada. Então existem as duas, uma ativa e uma inativa, vamos dizer assim, para ficar mais claro. E tem aquelas que é do êxtase, que também é temporária. Tá? Vamos lá. Sim, Lala. Só sabe quem é esse assunto quem vai atrás do conhecimento, quem começa a ter essas portas, é o que eu falei, basta um livro, basta uma conversa, basta alguém te falar alguma coisa, existe um sinal, existe algo que te desperta. No meu foi um livro, que é o que eu falei, Body Blip do Inon. Existem pessoas que é uma conversa de amigos, ou uma conversa em família, ou é um vídeo que sugeriram, e a hora que ela escuta, ela fala, é isso, na hora sabe. Agora, tem pessoas que não estão acostumados, não estão preparados ainda, é o que eu falo, vou falar de novo. O planeta Terra, ele é um colégio. Não fala assim que vivendo e aprendendo, nós temos que aprender. Aqui é uma escola, né? A vida é uma escola? Exatamente, a vida é uma escola. O planeta Terra ele é um colégio. Nós temos aqui, do primário até o 3º colegial. Então nós temos almas que estão na 1ª série, na 2ª, na 5ª, na 7ª. Nós temos almas no 1º colegial. Nós temos almas dentro de um colégio. O planeta Terra, ele vai ser promovido, ele vai virar uma faculdade, ele não vai mais ser colégio. Aqueles que estão no 3º colegial, que se formarem, vão para a faculdade Planeta Terra. Aqueles que ainda estão não prontos, que estão na 5ª série, eles não podem ir para a faculdade. Eles vão ter que encarnar em um outro colégio, em outro planeta. É isso que vai acontecer. Oi, Carlos. Sim, os 3 DNAs. Podendo ser até 4, porque depende, pode ser 2 pais. E se esclarece para você, eu me sinto honrado, né? Um médico neuro tão prestigiado como você é um dos maiores médicos que nós já tivemos no Brasil, tá, pessoal? De neuro. Rosimar, obrigado. Olha, o ser estelar, ele está encarnado. Você não vai conseguir ver. Ele pode ser você. Pode ser eu, pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, pode ser seu marido. Né? Ele está aqui para ajudar. Normalmente, esses sementes estelares, eles têm uma posição importante na sociedade, eles têm uma posição importante no governo, eles têm uma posição importante nos militares, eles têm posições importantes onde a sabedoria e o conhecimento deles ajuda o máximo de pessoas possíveis. Geralmente, os sementes estelares, eles nascem com essa característica, porque como eles trazem esse conhecimento, eles precisam passar, que é uma troca que não expliquei, então normalmente eles estão em cargos mais elevados para que eles possam impactar a humanidade de uma outra forma, de uma forma mais abrangente, que é o que nós precisamos. Então, obrigado, continuem na jornada de vocês, continuem assistindo não só ao meu canal, mas tem outros canais também que trazem, tem muitos trabalhadores da luz trabalhando, levando conhecimento. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, bom dia de amanhã, e nos vemos na próxima live. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal para você saber, me acompanhe nas redes sociais e nos vemos em breve na próxima live. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.